Olá, meus amigos, futuros escreventes, hein? Se você chegou até aqui, é porque você definitivamente está decidido, né? Será escrevente e não tem para ninguém. É isso, e continue estudando normas já como se fosse um escrevente. Esse é o objetivo, tudo fica mais fácil. E o escrevente, ele lavra documentos. O que é isso? Ele elabora, ele faz documentos. E para fazer documentos e para escrever no processo, etc., tal, existem regras. Então, escrever é uma coisa, escriturar é outra. Escriturar é escrever seguindo as regras, é fazer seguindo regras. Então nós temos aí no artigo 80 uma série de documentos que o escrevente faz e que para lavratura, elaboração desses documentos é preciso seguir as regras mencionadas nos incisos do artigo 80. E vale mencionar que de cara nós temos uma exceção aí, a exceção das autuações e capas do processo. Autuação e capa do processo podemos entender como sinônimos, mas tem uma distinção. A autuação é a primeira. A autuação no dicionário, tem lá no Aurélio, é encapar as folhas da petição e documentos da petição inicial, transformando em processo. Ou, dizer a mesma coisa em outras palavras, é transformar a petição inicial e os documentos que a acompanham em forma de processo encapando. Ou encapar, transformando em processo. Enfim, a ordem dos fatores não altera o produto. Essas autuações, essas capas, que são de uma cartolina mais grossa, evidentemente que elas não cabem o mundo dentro delas e por isso que nós veremos as regras e uma vez preenchido o espaço dentro de folhas, dentro dessas capas e no caso da primeira dessa autuação, serão feitas outras capas que darão início aos volumes seguintes, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Então, tirando autuação e capa, os atos acima devem observar os seguintes requisitos, as seguintes regras. Papel sempre branco, mas também pode ser reciclado. Papel inteiramente branco ou reciclado. Mas atenção, isso não vale para capas nem autuações, as capas e as autuações podem ser coloridas. Além disso, tem um salvo, disposição expressa em contrário, sabe, né? Regra especial prevalece sobre regra geral. A regra geral é que o papel tem fundo branco ou reciclado. 2. A escrituração. Vai escrever? Tem regra. Sempre em vernáculo. Vernáculo nada mais é do que o idioma oficial, preferencialmente a língua culta, o padrão da língua culta. E a escrituração é preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul indelével, né? Indelével. Cuidado, já caiu em prova. Tinta preta ou azul delével, né? Uma pegadinha de mau gosto, vamos combinar. É indelével e não tem como esquecer disso. Agora, olha só, tá vendo ali que a escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico? Por quê? Porque existem situações, ou podem vir a existir situações, que não é possível que sejam realizadas por meio eletrônico. Se o tribunal tivesse um sistema que funcionasse 24 horas por dia, sem energias, abaixo de tempestades, a internet nunca acabasse, pode ter certeza que ali estaria escrito exclusivamente por meio eletrônico. Mas como essa não é a realidade, a escrituração deve ser sempre feita preferencialmente por meio eletrônico, porque eventualmente o sistema estará fora do ar. Numerais, por algarismo e por extenso. Sempre eu escrevo das duas formas. Normalmente eu escrevo o algarismo e coloco por extenso entre parênteses. Os espaços em branco nas folhas do processo, que são inteiramente brancas ou recicladas, que não forem aproveitados tanto no processo quanto nos livros, serão inutilizados. Por que inutilizados? Inutilizados para evitar a inserção de dados a posteriori, no momento posterior. Serão inutilizados da maneira mais simples possível, que pode ser com simples risco, com traço de uma caneta, para dizer que ali não é um espaço em branco que foi inutilizado. Alguns cartórios até têm um carimbo em branco, mas o importante é inutilizar para evitar a inserção de dados no momento posterior. As assinaturas devem ser colhidas imediatamente, imagina um depoimento de testemunha, a testemunha assina imediatamente após o depoimento. E é claro que o depoimento tem que ter o nome, por extenso, aliás, não vale a abreviatura, do signatário. O signatário é aquele que assinou. Na hora de escrever, devem ser evitadas. Cuidado, evitado não é proibido.
E evitado também não é livremente permitido. Evitado é evitado, deve haver o mínimo possível. Entre as linhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões. Aliás, não é à toa que nós temos uma fase de digitação. Os erros de digitação devem ser evitados. Anotações de sem efeito também devem ser evitadas, veja, não são proibidas. Por que eu usaria uma anotação de sem efeito? Aqui estamos pensando, e foi feito esse dispositivo para o processo físico, você imagina que você escreveu algo errado. Escreveu algo errado. A forma de corrigir isso é com sem efeito. Nós não podemos apagar nada que fizermos no processo. Não podemos rasurar, apagar nada, etc. e tal. Então, as rasuras devem ser evitadas e nós vamos ver que nada pode ser apagado, é proibido o uso de borracha. Então, se eu fiz algo errado, eu vou usar um carimbo em cima do que eu fiz errado de sem efeito. Para dizer que aquilo, em outras palavras, vou dizer, olha, foi mal a isso, que estava com a cabeça no mundo da lua, ou estava pensando em um processo e fazendo em outro, qualquer coisa sem efeito e está sem efeito. O importante é que as pessoas saibam o que foi feito ali equivocadamente. Porque se você apagar, as pessoas não ficam sabendo. E a ideia do processo é ser transparente e não esconder nada de ninguém. Anotações a lápis nos livros e autos do processo, mesmo anotações provisórias, devem ser evitadas. Vejam, não são proibidas anotações provisórias a lápis, nem nos livros, nem nos autos, mas devem ser evitadas. A regra é a caneta preta ou azul indelével. Na ocorrência de irregularidades previstas no inciso 1, entre linhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões, olha só, façam as devidas ressalvas. Então, se você errou, por exemplo, a data, você vai colocar digo, vírgula, digo, ressalvo, o correto é, e coloca a data certa. Por quê? Porque as rasuras devem ser evitadas, os borrões, mas e apagar é proibido. Usar branquinho é proibido. Então, quando ali no parágrafo 1º diz far-se-ão as devidas ressalvas, nada mais é do que você colocar na frente do que você escreveu errado, digo, e coloca o certo. Antes de assinar o ato, de forma legível e autenticada, do tipo, gente, foi mal aqui, eu estou colocando digo, né? Em outras palavras, errei, mas está tudo aí, às claras para quem quiser ver. Né? E você assina para, se alguém tiver alguma dúvida, vai te perguntar pessoalmente. As anotações de sem efeito do inciso 2º, só em último caso, só quando estritamente necessárias, e também serão datadas e autenticadas com a assinatura de quem as haja lançado nos autos. Exatamente pelo mesmo motivo. Aliás, isso me faz lembrar lá no artigo 5º da liberdade de expressão vedado anonimato. Então, aqui você pode usar, quando necessário, o carimbo de sem efeito, mas é vedado anonimato. Tem que colocar a data e assinar embaixo da certidão da anotação de sem efeito. Agora, no artigo 82 muda tudo de figura. Aqui é vedado, aqui é proibido, não é evitado. E olha que as palavras são parecidas, né? Então aqui é proibido a utilização de borracha ou qualquer outro meio para apagar, para corrigir. O que você pode fazer diante de uma coisa muito errada é, como disse, a anotação de sem efeito. Depois, 2, é proibido assinatura de atos ou termos em branco, total ou parcial. Não pode assinar atos ou termos em branco. Você já assinou cheque em branco? Não deveria. E no processo é proibido, terminamente proibido. Terceiro, abreviaturas, abreviações também são proibidas. Tem uma exceção ali bem no meio do inciso 3º, que são as formas consagradas pelo Volpe. Então veja, se o Volpe admite aquela abreviatura, né, quem é o tribunal para proibir o seu uso? Aliás, o que me parece que faz muito sentido. Tem uma segunda exceção, que são as abreviaturas adotadas por órgãos oficiais, por exemplo, ANAC. Nenhum problema digitar ANAC. E as convencionadas aí por uma área do conhecimento humano. O importante, meus amigos, é deixar claro, então, que, regra geral, as abreviaturas, abreviações e acrônimos, siglas e símbolos são vedados, mas existem exceções, né? Isso me faz pensar lá na relatividade dos direitos fundamentais, né? Cada caso é um caso. Número 4, é proibido também a utilização de chancela ou qualquer outro instrumento que promova, que propicie, que reproduza a assinatura mecânica do juiz. Ou seja, a assinatura mecânica do juiz é
absolutamente vedada. Olha só, vai escrever um termo? O que é o termo? O termo é a forma pela qual se registra a prática de um ato. Qual é o ato? Um ato, por exemplo, prestar depoimento. A testemunha prestou depoimento? Vamos registrar esse depoimento prestado. Qual é a forma de se registrar, formalizar um ato praticado? O termo de depoimento da testemunha. Vai escrever um termo, um ato, os papéis em geral. Vai ser claro, objetivo, vai ser sintético, mas não pode descuidar de individualizar pessoas, fatos ou coisas quando necessário. Então, beleza. Você vai fazer um termo, você vai ser claro, objetivo e sintético. Vai se utilizar da síntese. Mas, por exemplo, termo de depoimento da testemunha, tem que colocar o nome da testemunha, documento da testemunha, etc. e tal. Olha só, um auto de exibição, de apreensão, um papel, a descrição de um bem, de um relógio, de um celular, tem que descrever o celular, número de série, cor, marca, modelo. Não pode descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas quando necessário. Beleza? Bom, e a qualificação das pessoas? A qualificação das pessoas deve ter os elementos necessários para sua identificação. O número 1 trata dos dados ou dos elementos, a gente pode falar também dados qualificativos da pessoa física ou pessoa natural, são sinônimos, está aí, nome, CPF ou RG, etc. e tal. No caso do número 2, são os dados da pessoa jurídica, os dados da pessoa jurídica. Então, a qualificação das pessoas, nunca se esqueça disso, meus amigos. Pessoas podem ser tanto físicas ou naturais, quanto jurídicas. E em razão da natureza das pessoas, os dados qualificativos, os dados de qualificação são diferentes. Por exemplo, a pessoa física não tem CNPJ, ao passo que a pessoa jurídica não tem CPF. E nas cartas precatórias, como é que fica isso? Nas cartas precatórias expedidas, você escrevente vai fazer uma carta precatória. Então, na carta precatória que você vai fazer, tem que constar qual é a comarca, qual é a vara, qual é o endereço completo do fórum remetente da carta precatória. Deve ter o CEP, telefone e o e-mail institucional, o e-mail do cartório, o e-mail @tjsp.jus.br. Vejam, para escrever é preciso escrever seguindo regras. Seguindo regras, e essas são as regras para a escrituração. Breve intervalo e voltamos já com mais regras da escrituração dos processos, dos atos, dos documentos em geral no Tribunal de Justiça de São Paulo. Vai se imaginando aí, escrevente, vai vendo como é que você vai trabalhar no futuro, muito mais breve do que você imagina. Um grande beijo, abraço e até daqui a pouco. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então, inscrevam-se no canal, ative as notificações, deixe o joinha, dê o like e também, claro, os comentários e as sugestões. Até o próximo vídeo.